Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar lendo a Bíblia e estamos no capítulo 4 da carta a Romanos. É, Romanos quem nasce em Roma, né? E Roma é uma cidade ahn, berça de muitas técnicas de organização da civilização, pensando nos lados que, que mais podemos ter registros históricos em preservação, né? Mas não é esse não é esse o caso de conversar agora, não. Vamos para a Bíblia. O exemplo de Abraão. Que diremos de Abraão, nosso pai, segundo a carne? Que terá ele conseguido? Pois, se Abraão se tornou justo em virtude das obras, ele tem de que se gloriar, mas não aos olhos de Deus. Com efeito, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi levado em conta como justiça. Ora, para quem faz determinada obra, o salário não é contado como um presente, mas como coisa devida. Ao contrário, quem, sem fazer obras, crê naquele que torna justo o ímpio, a sua fé é levada em conta como justiça. É assim que Davi declara feliz aquele a quem Deus atribui a justiça, independentemente das obras. Felizes aqueles cujas transgressões foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Feliz aquele cujo pecado o Senhor não leva em conta. Essa declaração de felicidade diz respeito só aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Pois dizemos, para Abraão a fé foi levada em conta como justiça. Em que circunstâncias se deu isso? Para Abraão circuncidado ou não? Não quando já estava circuncidado, mas quando era ainda incircunciso. E ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça que possui pela fé, quando ainda incircunciso. Assim, tornou-se pai de todos os crentes incircuncisos, aos quais foi conferida a justiça. Tornou-se pai também daqueles circuncisos que, além de circuncidados fisicamente, seguem as pegadas da fé do nosso pai Abraão, quando ainda incircunciso. A descendência de Abraão. Não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem pela fé que Deus prometeu a Abraão ou a sua descendência ser herdeiro no mundo. Portanto, se forem herdeiros os que se contentam com a lei, a fé é esvaziada e a promessa fica sem efeito.
pois a lei produz a ira. Onde não há lei, também não há transgressão. Por conseguinte, é em virtude da fé que se dá a herança como dom gratuito. Assim, a promessa continua firme para toda a descendência, não só para os que se firmam na lei, mas para todos os que, acima de tudo, se firmam na fé, como Abraão, que é o pai de todos nós. Pois é assim que está escrito: Eu te constituí pai de muitos povos, pai diante de Deus, porque creu em Deus que vivifica os mortos e chama à existência o que antes não existia. Esperando contra toda esperança, ele firmou-se na fé e assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé à vista de seu físico desvigorado por sua idade, quase centenária, ou considerando o útero da Sara já incapaz de conceber. Diante da promessa divina, não vacilou por falta da fé, porém, revigorando-se na fé, deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta sua disposição foi levada em conta como justiça para ele. Afirmando que foi levada em conta para ele, a Escritura visa não só a Abraão, mas também a nós. A fé será levada em conta como justiça para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor, entregue por causa de nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Então, aqui a gente consegue perceber que existe um senso de preocupação ou de despertar preocupação no sentido da realização que se é dada para aqueles que são escolhidos ou acolhidos segundo a vontade da percepção que consulta a Deus pelo bem de todos, segundo as obras que os seres humanos atuam já há milhares de anos. Essa atuação do homem revela ao homem o que é bom e o que é ruim. Mas o que é ruim para o homem pode dar novas chances de ser avaliado. Se realmente é ruim ou se é uma questão de inadequação. E a verdade é que quando aqui a gente vê que Deus, felizes são aqueles que Deus não perdoa, felizes são, aqueles cujas transgressões foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. A gente entra nesse detalhe, o qual a percepção consegue reconsultar a propriedade daquilo que foi
julgado. E nesse rejulgar, a gente percebe que, na verdade, não existe esse mal que muitos rogam. Acontece que as consequências dos atos momentaneamente vistos pelos homens conseguem apenas essa senso dual, né? Sim ou não. Nenhuma consulta provisória por algarismos momentâneos, por relações momentâneas. Uma vez que o homem conseguiu entender o desmantelamento do momento e crer na reorganização da constante, o homem, né, buscando a Deus, soube frear-se e olhar novamente e novamente e ressuscitar as ações julgadas para salvar-nos. E acontece que tudo que fazemos, por mais que aprendemos, não são consequências das nossas escolhas, porque existe uma aura muito poderosa que já escolheu-nos dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas famílias, que assim como Abraão foi escolhido para ser o pai de nações e de descendências. Então, quando a gente olha para esse capítulo, a gente consegue perceber em torno disso que existem escolhas e existem o renascer dessas escolhas. E a gente não pode ser besta de querer dizer que somos culpados como se isso fosse formar caráter, como se isso fosse poder de manejamento, poder de operações. Na verdade, a gente está esperando ações, esperando doações. Sabemos exatamente o que é bom e o que precisamos. Não é somente esperar a esposa, não é somente esperar Jesus, não é somente esperar a paz. Só que quando a gente se coloca como esperança, agentes de esperança, a gente começa a frequentar o esperar em verbo de produção de bem. E toda vez que a gente está para esse verbo em encarnação, no sentido de carne para ação, no sentido de objetivo, a gente procura modelá-lo em alianças de equilíbrio, conhecendo cada vez mais a esperança que vem do alto, ou seja, que vem de Abraão, que vem do escolhido. E não necessariamente precisa de ser escolhido por Deus, porque o ser humano, quando se une para sobreviver, existe ali
uma escolha de Deus. Existe a fé de que Deus escolheu esses escolhidos. É claro que sobre operações muitos se enganam porque esperam ver a luz ou esperam ver o resultado e se contentar com o resultado. Só que quando a gente vive, a verdade é que não existe resultado para viver. A vida, ela é uma resultante inalcançável. A gente não se condiz crer em se satisfazer de um resultado. Existe essa disposição para a vida daquele que encontrou uma aliança com a vida em operações de escalas em busca de equilíbrios circunstantes. Quando ele disse que se sacrificaria para a vida eterna, nos salvar. E esse ele é aquele que mora aí em você, que não se suicidou, que não desistiu, que se manteve buscando lutar para encontrar a paz, encontrar a Deus, encontrar a sua especialidade na vida, dentro da possibilidade que Jesus Cristo vem trabalhando em todos nós nessa compaixão, nessa misericórdia de nos dar uma família de Nazaré, uma família que possibilita com que nós frequentemos as coisas. Só que dentro dessa habitação também houve aqueles que enxergaram aléns e se conciliaram com esses aléns que foram resultantes de dados de possibilidades de apreensão dos sentidos e desejos humanos. E olha, o infinito, o impossível, a imaginação está em germinação do ser em apreensão de saber. E quando esse homem ou esses seres souberam saber, começou uma guerra de sabedoria e manipulação, buscando saber mais, ir além do saber, ir ao inferno e até mesmo se tornar o próprio para poder saber aquilo que Deus aparentemente sabe. Esses paradeiros de posicionamentos, de espacionamentos, de possibilidades de lamentos na mente. É como se você colocasse o ser humano em uma instalação de si mesmo, em um autorreflexo, e o levasse a esse lamento
circunstante. É aquela função loop na programação, onde a pessoa ela vai rodando o lamento até acreditar que deve se lamentar, o que de fato não é verdade, segundo Jesus Cristo, segundo a sabedoria de Deus. Entretanto, muitos que dizem saber, criaram essas prisões entre nós e nos manipularam. Já há anos, como enaltecimentos de massas e manobras de fundamentos de reconhecimento estatísticos, como se a carne, como se a presença fosse um espetáculo em si e merecesse recompensa, merecesse marca, merecesse parecer com o todo. Representações de conjuntos humanos que dizem numeramente serem ações de bem, levarem a carne para um sacrifício de amor e esperança. São aqueles funcionários, são aqueles habitantes de coeficientes de integração em dados de revelações posteriores, caso as pessoas consigam desvendar os coeficientes que marcam e habitam de informação para constantemente pertencer naquele céu de se carregar dessa graça de saber que tudo tem a sua profundidade sensível em razão da simplicidade do amor que nos carrega. Só que existe o diabo, existe o ódio, existe a profundidade e a prisionação ou a ameaça de prisionar-nos por causa desses saberes em manipulação. O que é uma fantasia conseguiu ganhar destaque e irromper cerebralmente. E hoje atua-se em várias autoridades nesse sentido espiritual, como se fossem anjos, para ordenar-nos a pagarmos pelos supervisores, ou até mesmo pelos desejos daqueles que já escolheram entre nós e querem nos varrer em programa de razão, de sim e não, de ir porque está escrito, está descrito. Então, não faz isso para ele, não faz isso para ele, faz. Não faz para ele faz, não faz para ele. E chega um momento que a gente começa a pensar assim: que absurdo é esse? Por que que não tá dando certo? Por que que eu estou rezando e eu não estou conseguindo um emprego? Por que que eu me mantenho em saúde? Eu faço. Eu sei que eu tô bem. Por que que as pessoas me dizem mal? Por que que tem essa foto esse agente espiritual me fotogenizando? Por que que ele está carimbando em mim esse
complexo de momento. Por que que essa déficit psicológico, esse déficit de atuação, como por que eu tenho que ser falho para isso se eu sou filho do Criador? Por quê? E atualmente, às vezes as pessoas, esses agentes espirituais, às vezes nem tem porquê. É só mais uma jogada de estar em busca de levá-lo ao objetivo. E imagina, é muito fácil estabelecer uma escolha quando se tem um objetivo. E quando se tem uma família, é muito fácil estabelecer o objetivo. Então, a vida se tornou muito técnica e muito fácil de curar entre escolhas de posição de poder e doar desse poder. Até porque a gente é filho do Todo-Poderoso. Existe todo o poder, só que existem promessas que são terrivelmente enganosas. E isso nos faz decair em expectativa. Talvez fosse mais fácil aprender a verdade, mais fácil no sentido de perseverar no caminho do bem. Mas o mal não quer isso. Ele quer saber de uma forma mais próxima do natural possível, a qual ele espera. Então ele deixa rolar para ver o quanto natural pode ser sobrenatural saber dos espetáculos que desorganizam ou até mesmo se aproximam da organização do objetivo. Acontece que a realidade, ela trata uma realização como se fosse um evento de vitória. E ela crava nessa vitória o máximo e o mínimo possível de sensações. E a ela também define essas sensações como se ela tivesse uma banda de decompor sintaticamente a terminologia que eleva em nervos a despolarização para os órgãos e até mesmo o peso de decomposição dos órgãos em razão associativa da inervação dos acontecimentos, das ações correntes. E às vezes até nos acorrenta. Só que o barato é que muitas das pessoas repetem e repetem e repetem e repetem, pois se acertam treinando repetir. E aí você assiste o sagrado ser da família que diz ser e é especial, repetindo a tática
em uma área de decomposição e descobertas associativas nesse rito de manifestação dos saberes, da organização dessa aliança de Deus com o corpo. Eis o corpo de Cristo. Adquirir isto é um espetáculo, né? Mas utilizar isso como uma guia de manipulação, como um poder sobre o amor de Deus, sobre a imagem e semelhança do Criador, até quando? Até quando vamos precisar dessa hipocrisia, dessa realização de magia, meu organismo agia por aromatização, por argumentização humana de preparos e técnicos e repetidores, como se essa sinalização fosse sagrada mais do que outra realização que acontece ao mesmo tempo no mundo. Então isso é um problema. Você chamar membros para atuar na instituição de um protagonista em meio a um monte, em meio ao todo, em meio ao sagrado, é uma mentira, uma blasfêmia. No reino de Deus não existe protagonista. No espírito não há vencedor. Isso são só tetos de descobrir a composição do máximo elevado ao sentimento, o centésimo, a mudança da terminação nervosa que descontrai o organismo em acréscimo de donações, acréscimo de empreendedorismos verbais cínicos. E hoje em dia a gente se tornou tanto dependente desse cinismo que não conseguimos dar valor ao Deus na figura do pobre, porque se tornou um pobre, ou seja, o mínimo da escala da terminação nervosa. E aí você não repara que o mendigo, ele é Deus, ele está na figura de Deus, atua em Deus, está fazendo sua magia de composição na história da vida e desinerva você. É uma porta para cura e libertação daqueles que forem humildes para ler essa Bíblia humana. E aí a gente se desfalece nesse organismo de decomposição e terminação e alienação dos atos desses apóstolos que estão atuando na constante que lhes dão posicionamento
possibilidade de vir a ser um gestos de bem para nossa continuidade em fé e em ação de graças para o amor de Deus que nos trouxe e nos uniu já ao longo dos anos, nos dando o melhor da vida. Só que tem um problema no senso humano de pertencimento de classe. Existe a incompatibilidade de dividir. Existe a oferta e a demanda quando todos nós demandamos no mundo. Existem essas lutas particulares, essas empresas e suas ambições de se manter o máximo possível na cabeça, na terminociente, mas não é cientista, não, senti esta terminação por germinação sintética, com táticas ideológicas de extrair da natureza e formar essa informação de valor, porque você elege, porque ela tem caixa para ela fazer você se elevar e aí elegê-la e continuar a elegê-la porque ela compra sua alma. Ela coloca na sua alma, ela revela na sua alma essa disposição por descontração num palco de credores, num palco de posicionados, disposicionados para esse aplaudir de palco com licença de modus. Então é o modus operandi que leva-nos a essa automatização. E quando pensamos que não, no momento de jogo, de partida para o tal supermercado, a área de seleção, a gente a gente pega aquilo lá, paga aquilo lá, paga aquilo lá, daqui a pouco a gente tá cheio de pagado. A gente tá pagado. E temos essa operação que em algum momento da nossa história a gente começou a cooperar com o pecado para tentar extrair desse pecado algum lugar ao sol. São os puxa-sacos. E isso trouxe ao pecado a esperança de viver entre nós e ser tratado bem. Porque antes nós brigávamos com o pecado. A gente falava assim, que isso, que nojeira, que coisa feia. A própria mãe da gente falava assim, que coisa feia, você pegar assim do seu irmãozinho. Hoje em dia, a gente às vezes torce pro pecado para ter alguma chance de comer alguma miséria, alguma migalha. E você imagina, se Deus vê tudo, se Adão é o pai das nações, se existem as escolhas para tudo e antecipadas ainda, por que que você tá desse jeito?
Por que que você se mantém nessa espiritualidade? Por que que você não rompe essas amarras? É, eu sei que todos sabem das amarras. Elas são tentadoras. É como um cachorro com fome roendo um osso que não tem nada, mas ainda assim é um osso. Descende de uma peça de carne. Tá entendendo? Tá entendendo? O osso não tem nada, não tem nenhuma carne, mas o cachorro continua a roer, porque sabe, porque olfatece, né, de que ali havia uma carne, ali tinha uma gostosura. E o pecado é assim, e a droga é assim, e a prisão é assim, e de posse de momentos das pessoas é assim. Só que a gente vê aqui na palavra, né? Aqui, ó. Felizes aqueles cujas transgressões foram perdoadas. Se Deus mora em nós, por que ele não seria capaz de, em poder, em fé, em crença, nos perdoar e nos fazer erguer, renascer no seu reino, com o seu poder, para vencer essa necessidade de se entregar ao pecado, de roer o osso, de atacar o irmão com menos força, de roubar do irmão aquilo que ele tem, de não dividir com o irmão, porque vai ter mais depois. E depois vai aumentar ainda mais. E ele vai ser melhor do que o irmão nesse sentido, que é um aprisionamento, é só um sentido. Por quê? Não se foi forte, não creu em Deus de verdade. E há muitos que vão nas igrejas, mas não creram de verdade. Não utilizaram do poder, da graça de Deus para serem perdoados. E não sou eu que diz, é a imagem do corpo de Cristo que adquiriu isto que diz. Feliz aquele cujo pecado o Senhor não leva em conta. Uma vez que o pecado, ele está acontecendo. Capturam em nós o pecado. O pecado é uma fração, é um frame, está nessa espectro de luzes. Ele está ali, é uma luz ali, é um sentido, ele é um caminho. Mas se nos prender nesse caminho e deformar esse caminho para parecer que esse caminho é o único caminho, a gente vai se tornar um verdadeiro pecador, a gente vai se formar pecador. E aí não tem como Deus perdoar, porque nós nos revelamos para Deus nesse sentido, a gente se prendeu a isso. Então, temos o poder de desprender. Jesus nos dá a salvação. Por quê? Porque ele soube nos mostrar que não é
mal o que Deus fez e o que Deus faz. O ser humano que se desconcentra-se, ele abandona a cruz para se perder. E nesse perder, ele passa a desconsiderar Deus, e aí ele, perdido de Deus, não encontra o caminho da salvação. E quando, em menos e mais tarde, ele vai se tornar um alvo do pecado ou um animal e logo logo vai ser devorado por uma presa. Pressa. Feliz aquele que tem o poder de Deus e consegue viver no poder de Deus, onde a pressa não é um perigo para esse ser. Aliás, ninguém pressa a Deus. Ninguém pressa a quem está em Deus. Essa que é a questão, né? Porque ninguém pressa a criar o Criador, a criação. O Criador da criação, ele determina o seu tempo. E isso é a beleza da vida. Isso é a beleza da formação, né? E nós possamos saber ouvir e saber entender, né? Na reflexão que nós tomamos sobre a Abraão e sua descendência e o seu poder de escolha, sobre a família e os seus objetivos, sobre os determinadores desses objetivos, sobre as possibilidades de haver mudanças também nesses objetivos. Porque o mundo, ele precisa, e Deus sabe da precisão do mundo. Deus resulta na constante de tudo. Então não é o nosso resultado que vai nos prender. Na verdade, não existe resultado na vida. Isso é só um amparo para argumentar em função de algo. Números não são importantes, né? Argumentos são momentâneos, assim como todas as ações humanas. O espírito do homem, sim, esse viverá eternamente, né? Em Deus. A esse sim tem condição de ser salvo, ser liberto, fazer a vontade do Pai, né? E viver com o Pai também, né? Dentro dessa consideração, né? Viver com Abraão. Então é isso. Esse foi o Romanos capítulo 4 e no próximo vídeo a gente vai continuar essa leitura. Um abraço para vocês e fui!